Olá, sejam bem-vindos à edição número 44 do Posto Emissor, o podcast semanal da Blitz. Estamos a 21 de janeiro de 2021. Quem gosta assim de brincadeiras com números é 21 do 01 de 21. Portanto, são muitos 2 e muitos 1 e ali um 0 pelo meio. O 0 que 2021 nos merece. O meu nome é Luís Guerra e são os ares de Passos de Arcos que respiro com a devida cautela. Comigo está, munida de máscara e atrás de um espesso separador de acrílico, a jornalista Lia Pereira. Isto é mesmo um bunker. Olá, Lia, que fado tem sido o teu? Um fado daqueles bem tristes, mas há de melhorar. O fado de toda a gente, não é, neste momento. Muita saudinha. É o que desejamos a toda a gente que nos está a ouvir. O nosso convidado esta semana é um excelso artista com provas dadas. Primeiro em banda, depois ainda em banda, mas em aturada concomitância. Eu fiz questão de escrever esta palavra, concomitância, com a sua atividade em nome próprio e, por fim, fora da banda e propriamente a solo. Ainda mais solitariamente, se é que é possível, chamou agora a si todos os trabalhos em torno de Peixe Azul, o seu mais recente opus, acabadinho de chegar às nossas mãos. Nós recebemos-lo no Posto Emissor em março de 2020, já lá vão uns mesinhos, parecem anos, não é? Quando secretamente pensávamos que a pandemia de Covid-19 nos iria trocar as voltas por um mês ou 2, não é? Ou 3, talvez. Não foi bem assim. Nós voltamos a ter o prazer de regressar ao seu convívio 10 meses depois, aqui no momento em que o bicho lá fora ficou um bocadinho mais bravo. Vamos esquecer-nos disso durante um bocadinho. Falamos de Miguel Araújo. Olá, Miguel, bem-vindo de novo ao Posto Emissor. Olá, bom dia. Um prazer e uma alegria estar de volta ao vosso convívio. É um prazer também para nós. Pobre menina, tão acidentada, sina, encontrada numa esquina, numa cestinha de palha, e um lourizela nas traseiras da capela, como cria de cadela, sem santinho que lhe valha. O padre Alfredo, velho, cobarde e azedo, não é tarde nem é cedo, despachou a desditosa. Por este meio foi na volta do correio, numa mula sem arreio, enviada para a Mortosa. Andou na pilha que ninguém nem dava queria, viu na curiosa cria cura para a solidão. Deu-lhe uma sopa e de alguns restos de estopa, fez-lhe carapinhos e roupa e uma cama sem colchão. Miguel, acabas de lançar um novo álbum, chama-se Peixe Azul. E qual Paul McCartney naqueles 3 discos homónimos, o último dos quais lançado há poucas semanas, o nosso convidado, o Miguel, trata de tudo, compõe, escreve, canta, toca, mas não o fizeste em 3 tempos. Foi um disco que ainda assim levou o seu tempo. Como é que isto se passou? Que história é esta do Peixe Azul? Ora bem, o Peixe Azul, eu inaugurei, fui criando o meu estúdio a partir de meados de 2018, julgo eu, E era uma coisa que eu tinha, é um sonho de qualquer músico, não é? Ter um próprio estúdio, ter a sua independência criativa e artística de poder trabalhar no seu estúdio. E foi uma coisa que sempre me frustrou um bocadinho, que era ir para o estúdio, se calhar 15 dias a cada 2 anos, que é mais ou menos o que eu fazia. A cada 2 anos ia gravar um disco e estava 15 dias num estúdio. E eu sempre tive bastante à vontade com os instrumentos, à vontade diário que eu tinha com os instrumentos, com a escrita das canções, etc. Faltava-me em estúdio. Eu nunca tive muita vontade em estúdio, nunca soube andar muito bem nisto. E a partir do momento em que criei o meu, juntamente com o Bruno Pereira, que é quem está aqui diariamente comigo, fomos aprendendo a andar nisto. E desde essa altura eu comecei a assentar umas maquetes, umas ideias, umas coisas. Gravei uma música chamada Ainda Estamos Aqui, nesse esquema já, deu a gravar os instrumentos todos e tal. E foi assim uma espécie de uma coisa que eu fui fazendo naturalmente, uma espécie de umas maquetes melhoradas. Fui incorporando na minha rotina dia-a-dia o estúdio também, não só gravar as minhas canções para o telemóvel, mas começar a gravá-las aqui. E eu não tinha ideia nenhuma de estar a pensar num disco. Fui gravando, microfone mais para a esquerda, microfone mais para a direita, cantar mais longe, cantar mais perto, esta guitarra ou aquela. Foram experiências que eu fui fazendo aqui sozinho, no meu dia-a-dia. E depois, quando a quarentena e o confinamento forçado nos bateu à porta, eu vi-me pela primeira vez em muitos anos sem um verão e sem um ano carregado de concertos. Pela primeira vez eu ia passar de 90 a 100 concertos por ano para provavelmente 0. Então comecei a visitar o estúdio com uma assiduidade que nunca tinha feito e de repente dei por mim e tinha várias canções que
com alguma afinidade entre elas. Essa afinidade, a terem sido gravadas neste período com estes instrumentos, comigo, aqui, com o material que eu tenho. Então olhei e de repente, contra qualquer coisa que eu imaginasse em 2017 e 2018, tinha em mãos um disco. E é esse disco, e é o Peixe Azul. Acho que os recursos que eu tive ao dispor neste disco em relação aos outros todos foi o estúdio meu, e sem o taxímetro estar a contar, sem a pressão estar a contar, sem a minha ignorância e a minha inexperiência estar a perturbar-me. Isso e o tempo, por isso estúdio e tempo foi o que... Igual a disco. Igual a este disco, sim. Ele está à venda através da tua loja online neste momento. Quer dizer, neste momento também seria complicado de colocá-lo à venda de outra maneira, não é? Porque acontece que as lojas físicas estão encerradas. Já há algum tempo que tu chamaste a ti a edição e as várias vertentes da publicitação da tua obra. Em termos práticos, como é que funciona o Miguel Araújo Enterprises, digamos assim? Qual é que é a tua estrutura? A minha estrutura, eu tenho uma agência, que é a mesma há muitos anos, é a agência do Pedro Barbosa, a primeira linha, desde os primórdios dos Azeitonas e desde os primórdios da primeira linha, porque Azeitonas e primeira linha cresceram juntos. O Pedro Barbosa é meu familiar, ele é meu primo direito. Conhecemos-nos de nascença, obviamente, e somos primos próximos, não? Além de próximos, por sermos primos direitos, as nossas mães são irmãs. Tivemos uma educação e uma convivência, e temos realmente muito próxima, somos quase como irmãos. E na altura do princípio dos Azeitonas, pareceu-nos a nós que seria mais conveniente para nós ter alguém com a garra e com aquela pica que nós também tínhamos com 20 e poucos anos. Nós caímos de repente numa agência que era a Agência Reunião, que era assim a grande agência do país. A lista de artistas eram umas páginas amarelas, era uma coisa que ia da A a Z, com todos os artistas de Portugal, e nós estávamos lá no meio não, no princípio, porque a letra A, mas nós estávamos assim perdidos numa estrutura que não nos era conveniente, nem a nós, nem a essa gigantesca Agência Reunião. Então nós pensamos que precisávamos assim de uma pessoa com pica, com alguém que gostasse de música e tivesse assim vontade de andar aí a arregaçar as mangas, e o Pedro começou a trabalhar connosco. A primeira vez que ele conseguiu vender um concerto nosso foi em Albergaria, foi histórico, nunca nos esqueceremos, nunca nos devemos esquecer da alegria que foi. E alguém lhe perguntou qual era o roaming list, e ele virou-se para mim: Miguel, o que é roaming list? Estou-me aqui a falar do roaming list, eu não sei o que é roaming list. E eu, isso eu sei, isso é a lista dos quartos. Exato. Quantos é que somos? Então começou assim, e o Pedro, a agência foi crescendo bastante, hoje em dia é uma agência grande, e continua a ser a minha agência. Eu tenho as marcações, o booking, essa coisa toda através da agência. Agora, o que eu reservei para mim foi essencialmente a questão que me apoquentava em estar numa multinacional, tinha a ver com os direitos de produção, os direitos autorais, os direitos de exploração, todos os direitos que envolvem a música que fui eu que fiz, produzi, toquei, paguei, etc. Que ordem de grandeza é que tu estavas a deixar de ganhar, no fundo, ao estares numa multinacional? Quer dizer, os contratos discográficos são uma coisa chapa 5, é uma coisa que vem lá de fora, e é qualquer coisa como 80 e muitos, 90% para a editora e 10 a 12 para o artista, e é assim desde que o ser humano inventou a roda e domesticou o fogo. E pronto, só que depois com o avançar dos anos e com a preponderância da internet e o facto e os streamings e essa coisa toda e a monetização do YouTube, o contrato assume e pressupõe que as taxas se mantêm, essas percentagens se mantêm. Então começou a ser um bocado inconveniente para mim, injusto e pouco prático e pouco concebível eu não ser o total dono dos direitos das minhas músicas, e fez isso que me fez sair de editora. Não foi sair, foi simplesmente não renovar. Eu tinha contrato para 3 álbuns. E também me chateava, e continua a chatear-me, a obrigação da coisa ser em álbum. Eu tinha contrato para 3 álbuns, eu não tinha outra hipótese, eu tinha mesmo que fazer os álbuns. Quando eu acho que o álbum é uma coisa que... Como é que eu ia dizer? A publicação das músicas, a edição da música, a apresentação das músicas ao mundo pode ser através de um álbum, ou então através de um mini single de 2 músicas, através de um single de uma só música, sei lá, é o que uma pessoa quiser. E o contrato era um bocadinho caduco nessa maneira de ver as coisas. Então eu simplesmente não renovei o contrato. Porque, além de tudo, eu não tenho nada contra fazer parte de uma estrutura comercial, da indústria, essas coisas todas, nada desses termos me melindra. Chateava-me o facto de que o dono das minhas músicas era tratar-se de um russo multimilionário
que numa noite de copos decidiu comprar o catálogo da Warner, porque era onde estavam os Led Zeppelin, e o pai dele gostava muito dos Led Zeppelin. E não é por ele ser milionário, nem por ele ser russo, nem muito menos por ele ter apanhado uma bebedeira numa noite. Nada disso me aflige. Nem pelos Led É mais Zeppelin, o facto de ser alguém que eu não conheço, que eu nunca hei de conhecer, com quem eu não tenho acesso, eu não pego no telefone para discutir qualquer coisa em relação a uma música minha. No limite, essa pessoa, que eu nem sei o nome, pode decidir se vende uma música minha para a Coca-Cola ou não. Nunca aconteceu nada disso, nem é provável que ele saiba da minha existência. Claro que ele não sabe da minha existência sequer. No entanto, ele é o dono das minhas músicas todas para trás, durante 8 anos. Já passaram 3, faltam 5. E pronto, e é por isso que para mim está totalmente fora do horizonte fazer parte de uma multinacional, de uma editora multinacional. É só isso e mais nada. Dito isto, eu fiquei com grandes amigos e continuo com grandes amigos das pessoas que trabalham em Portugal em várias editoras. A Warner era a minha, mas também fiz colaborações através de músicas da minha autoria, etc., para a Universal, para a Sony, para todas elas, e a malta bem intencionada e porreira, e é gente minha amiga, nunca ninguém me apanhará a dizer mal deles. A questão, o esquema em si é que eu questiono e exerço a minha liberdade de não fazer parte dele, só isso, mas não. Vamos entrar no disco Peixe Azul. Não parece que seja uma ruptura do ponto de vista musical ou lírico em relação ao teu trabalho anterior, ou seja, não é o disco maluco do Miguel Araújo, não é uma revolução. Tu já me disseste noutras entrevistas que não és uma pessoa nostálgica, mas eu insisto que há uma espécie de imaginário, é a minha opinião, de uma parte considerável das tuas canções que remete para um lado tradicional, até um pouco rural, as relações familiares, a romaria. Não é que as relações familiares só se possam ter num ambiente rural, mas a romaria, o padre, cantando um presente, tu cantas sobretudo um presente que vem de trás. Consegues dar-me razão ou não tenho razão nenhuma? É capaz, mas eu já não penso muito nisso. E depois a matéria-prima para a minha música é música, são as músicas que eu gosto. E as músicas que mais mexem comigo e que sempre mexeram são músicas de artistas que já tinham morrido quando eu nasci, a maior parte. Eu por alguma razão, o meu coração pendeu para esse pessoal, para os Beatles e não sei o que mais. As más línguas poderiam dizer que paraste no tempo, não é? Sim, mas eu acho que a música não tem tempo, nem geografia. Sim. Por isso para mim é um bocado indiferente. Os instrumentos que eu toco não têm 100 anos nem 50, têm alguns 300, 400. A viola é uma coisa para aí do século XVI, assim. O piano tem 100 e tal anos ou 200, não sei. O contrabaixo tem 300, não sei muito bem, mas eu acho que as coisas não têm que ter uma datação. E a minha música é reflexo daquilo que eu gosto e mais nada. E depois as letras, os letristas que eu admiro, as coisas que me fazem arrepiar os pelos da pele, sempre foram... É um bocadinho o estilo, talvez, que eu escreva, o Bernie Taupin, esse pessoal assim, o Chico Buarque. A infância está muito presente, assim, as coisas corriqueiras do dia-a-dia está sempre muito presente. Eu acho isso é uma escrita que me prende muito. Eu às vezes ouço na rádio letras escritas numa língua que se poderia chamar de letrês, que são palavras que só existem em letras de músicas. Como por exemplo. E eu desprezo essa linguagem, não a desprezo, essa linguagem afasta-me, não gosto. Então, mas dá-me um exemplo. Não sei o que é em mim, aquelas coisas assim, estás a ver, das letras. Há muito disso. O sentimento só ninguém fala assim, ninguém diz, estou aqui com uma apoquentação em mim. As pessoas não falam assim. Eu escrevo letras de coisas que eu digo nas minhas conversas corriqueiras do dia-a-dia. Eu gosto dessa escrita assim, é uma escrita que eu gosto. Mas se por exemplo chover, não vou. Quem é que diz, por exemplo, numa música adoro, o Dorival Caymmi tem essa: se fizer bom tempo amanhã, eu vou. Mas se por exemplo chover, não vou. Eu gosto disso, é uma música chamada Maricotinha do Caymmi. Coisas assim, e letras à letra de música. E é dificílimo transformar esse lado cotidiano do falar em algo que resulte musicalmente, não é? É mais complicado do que pôr lá o em mim, não é? Talvez seja, eu acho que é capaz de ser a maneira mais fácil de escrever mal e a mais difícil de escrever bem. E pronto, e eu escrevo. Agora, eu não sou nostálgico, quer dizer, a minha música é assim, obedece a uns cânones de outros tempos, mas isso é o que é o que eu gosto. Eu também seria meio estranho eu agora começar a fazer música tipo Dua Lipa ou Justin Bieber. Se bem que são coisas que eu até curto, eu adoro Beyoncé e tal. Eu já estou naquela idade em que uma pessoa já não sabe bem dizer o nome dos artistas, como ontem o Paulo Portas dizia Lady Gaga.
E o meu pai diz Mike Jagger e essas coisas assim. Eu já estou naquela idade que já nem sei se diz Beyoncé, nem sei muito bem pronunciar o nome dos artistas, mas eu gosto de música. O João André, com quem eu trabalho muito, mostra-me assim coisas de hoje em dia que são, e eu acho que a música passou assim a música comercial e que dava na rádio mais ouvida do mundo e nos tops da Billboard, passou assim um período que não era nada de especial, mas agora está outra vez mais fixe, eu acho. E eu não tenho nada contra isso, mas a música que me sai com naturalidade é a música que eu ouvia em criança, e isso é assim, a música popular tem essa coisa, acolhe-nos em verde. Então eu acho que a maneira como uma pessoa se exprime através da escrita e dos instrumentos e do canto e da voz é como ter um sotaque, não é? Eu tenho o sotaque que tenho, meio portuense, meio portuense complexado, porque não é 100%, mas é a maneira que eu aprendi a falar, a ouvir os meus pais e tal. Seria estranho agora inventar outro sotaque para mim próprio, seria forçado. Eu acho que a respiração natural com que uma pessoa toca e canta e faz a música é isso, é como um sotaque, é como um gesto que sai naturalmente, não é? É como começar a dançar com pose ou sem pose. Então eu toco e canto e exprimo sem pose, é como eu cantaria, não é? É como eu canto e toco quando ninguém está a olhar, basicamente. Mas agora, se eu sou nostálgico, não sou mesmo, eu não sou nada saudosista, eu não quereria por razão nenhuma, por magia nenhuma deste mundo, voltar ao dia de ontem ou ao dia de há 10 anos atrás ou há 20 anos atrás, de maneira nenhuma. Eu olho para o passado com um sentimento que é o antónimo, o oposto total de saudade. Não há palavra para isso, mas é uma falha da nossa língua. Eu tenho, pois, é verdade. não é desprezo, não é nada, não sei qual é a palavra, não existe, mas eu não tenho nada de vontade de voltar atrás. O contrário de saudade é pois lá está, vamos pôr o anti, não é? O anti-saudade, ou o desprendimento de saudade, ou a ausência de saudade. É isso. Nesse antónimo somos um bocado ingleses, que é ao não saber escrever saudade, depois tem que explicar um bocadinho como é que é. E nós no antónimo também temos que explicar o que é a ausência de saudade. Até porque eu não sei bem o que é a ausência de saudade, nunca senti a ausência de saudade. Mas não é bem. A saudade tem um bocadinho. A saudade vem acompanhada com a vontade de a matar, não é? Tens saudade de alguém, vais lá e visitas essa pessoa. Tens saudades de jogar ténis, vais jogar ténis, não é? Sim. A saudade vem junto com a vontade de a matar. Mas eu não tenho saudades do passado, tenho o contrário, Deus me livre se eu agora voltava ao liceu ou à faculdade ou aos primeiros anos dos azeitonas. Não tens daqueles sonhos, desculpa Miguel, não tens daqueles sonhos em que ainda te falta fazer uma cadeira? Isso tenho. Também eu não tenho. Deus me livre, exatamente. O que é que isto nos acontece? Esse pesadelo aconteceu mesmo, eu andei meses só com uma cadeira que faltava fazer, que era sistemas de informação, e o professor era temível. E eu fiz o exame sozinho, já toda a gente tinha feito, e abriram uma exceção qualquer para mim que eu fui fazer em setembro, sendo que a segunda época na Católica não era em setembro, era em julho. Mas eu fui fazer em setembro sozinho numa sala, não sei porquê, não sei como é que eu os convenci. Tu e o José Sócrates, possivelmente. Sei lá, era um sábado. E fiz era com 10. Exato, era um sábado. E fiz a cadeira com 10, foi o melhor nota da minha vida. E acabei o curso, assim. Sistemas de informação, sente a falta de Miguel Araújo. Sente saudades de Miguel Araújo. E em que é que consistia sistemas de informação? Já agora, o que é que cursaste? Gestão na Católica do Porto. Okay. Como é que é? Administração e Gestão de Empresas. CAGE, já li em inglês, curso de Administração e Gestão de Empresas. Okay. Não querendo desanimar ninguém, mas o meu padrinho, que tem 75 anos, ainda sonha que lhe falta fazer cadeiras na faculdade, portanto. Sim, meu pai tem 78 e conta a mesma coisa, sonha que está na faculdade e não estudou. Eu vou mais atrás, eu sonho que estou no secundário. E tenho aqueles horários que diz de manhã e de tarde, e eu olho para aquilo e começo a faltar às escondidas de mim próprio. É uma coisa muito estranha, sério. Eu não tenho que dar cavaco a ninguém, mas começo a faltar e a sentir aquela culpa e a ter que nos... é uma coisa, ainda bem que acordo, não é? Ainda bem que acordamos todos os dias. Eu tenho um grande amigo meu, na Faculdade de Engenharia do Porto, nos primeiros anos ele morava ainda com os pais, então ele punha o despertador e ia de carro para a faculdade, mas levava uma mantinha e chegava lá e ficava a dormir no parque de estacionamento. É tipo isso, ele faltava à socapa dele próprio, quase. Miguel, estavas a falar em sotaques, mas tu não cantas com sotaque, ao contrário, por exemplo, sei lá, da Manuela Azevedo ou de Manuel Cruz. Eu canto com o meu sotaque, eu não tenho... o sotaque do meu avô era muito mais a Porto do que o meu é, porque depois houve, sei lá, qualquer coisa na história que fez com que as pessoas do Porto tivessem vergonha de falar a Porto e começassem a tentar imitar a pronúncia dos locutores da televisão. Isso apanhou a geração dos meus pais, talvez, e então a minha já vem assim meio diluída, meio enfraquecida. Sim, então eu canto com o sotaque com que falo.
pronto, é um sotaque da Foz. Também vivemos num país onde as pessoas com sotaques regionais, digamos assim, são, enfim, convidadas a perder esse sotaque se forem, por exemplo, para a televisão ou para a rádio, não é? Que não acontece em todos os países. Não, antes, pelo contrário, num país como os Estados Unidos, essa coisa até é cultivada. Exato. Mas em Portugal, não. Eu li alguns que no How I Met Your Mother, eu acho que já falei disso até com vocês, mas no How I Met Your Mother, nos castings, eles já sabiam que personagens queriam, mas conforme os atores eram selecionados para fazer os diversos papéis, essa personagem tinha essa proveniência, não é? Por isso é que a Robin é canadiana, porque a atriz é mesmo canadiana, ou não sei quantos vêm do Minnesota, porque esse ator é mesmo do Minnesota. Então, pronto, não é difícil adaptar o guião a isso e dar uma coisa genuína e heterogénea a um guião. Um amigo meu do tempo do liceu fez castings para os Morangos com Açúcar e tal, naquela altura. E havia uma espécie de uma escola, de uma oficina de perder a pronúncia de onde se vinha para se formatar para aquela pronúncia português standard, não sei como é que se chamará, para poder ingressar no coisa. E ele não foi admitido porque não conseguiu passar esse calvário para perder a pronúncia. Miguel, em canções como o Fado do Disque Disse, essas canções refletem um lado lúdico, digamos assim, na construção lírica. Aplicar uma fórmula, fazer uma canção dentro das suas próprias regras, é algo que te alicia e te faz partir cheio de vontade para a folha em branco? Não, esse em concreto é inspirado num poema do Drummond, que é Quadrilha. E eu há anos que tinha vontade de fazer uma canção com essa lógica. O Chico Buarque também tem uma que se chama, agora não me lembro, Flor da Idade, chama-se Flor da Idade. E eu tinha ideia de fazer uma canção com essa esquemática do não sei quantos gostava de não sei quantos, gostava de não sei quem, gostava de não sei quem, gostava deste, gostava daquilo. Eu andava há anos a tentar fazer isso e acabei agora. O que me motiva a fazer as canções são as canções em si, são as ideias em si que me resgatam e não me dão hipótese, e aquilo tem mesmo que sair. Ando dias a pensar naquilo, enquanto almoço, enquanto janto, enquanto tomo um duche, enquanto vou levar os meus filhos à escola. Estou sempre com uma parte do cérebro a burilar nessa questão. Tens um caderninho onde anotas essas ideias? Sim, é o telemóvel, dá para apontar tanto coisas escritas como coisas faladas e cantadas, por isso o gravador do telemóvel e o bloco de notas são onde eu guardo essas ideias todas. Já Serenata do Norte ou Ainda Estamos Aqui, que são as duas últimas canções do disco, são aquilo a que chamaríamos baladas. O Samuel Lúria diria: não sou eu que sou baladeiro, vocês é que têm mel nos ouvidos. No fim de contas, se mais nada sobrasse, é nas baladas que encontras o maior conforto, ou somos nós que temos mel nos ouvidos? Não sei, eu não vejo as coisas assim. Quando eu estou a fazer uma música, a grande probabilidade é que essa música nunca verá a luz do dia. Uma em cada 10, uma em cada 30 se calhar vê a luz do dia, as outras 29 não. Por isso o mais provável é quando eu estou a fazer uma música é essa música nunca sair do projeto, nunca será editada em coisa nenhuma. Por cada música que eu lanço, 29 ficam por sair. Então a probabilidade, quando eu estou a fazer uma música, quando eu estou com a mão na massa, eu sei que em princípio ela não vai sair, por isso eu estou livremente a fazer o que a música pede. Não estou a pensar se vai ser uma balada, se vai ser isto, se vai ser aquilo, se vai ser um êxito primavera-verão, se vai ser uma música mais vocacionada para o público feminino dos 34 aos 36 anos. Não estou a pensar nessas 34 coisas. aós 36, portanto, aqueles três aninhos. Ou as pessoas, esta música é mais vocacionada para as pessoas que leram O Mundo de Sofia e essas coisas assim. Ou então isto é uma música mais para diabéticos. Não estou a pensar nessas questões porque em princípio a música não vai sair, então eu estou ali, é a minha brincadeira, não é? Aquela brincadeira de quando eu estou sozinho. Era assim quando eu tinha 11 anos, 12, 13, 14 e continua a ser. Eu quando tinha 14 anos ou 13 estava a tentar fazer músicas e se alguém entrava no meu quarto eu fechava o livro com vergonha e pegava no livro de geografia, a fingir que estava a estudar geografia. E ainda faço isso hoje em dia. Se a minha mulher entra o pouso com vergonha, continua a ser uma coisa clandestina, continua a ser uma coisa que eu faço em segredo, sem dizer nada a ninguém, com muita vergonha. Se alguém me perguntar o que é que eu estou a fazer e se me pedirem para mostrar um bocadinho, eu não sou capaz, fico corado. E em princípio é um segredo meu. São as tais 29, 30. Por isso o meu método continua a ser o mesmo desde os 11 anos.
Não sei se respondi muito bem à pergunta, mas eu não as questões do que é que acontecerá à música se um dia ela sair da porta não fazem parte da feitura das músicas, digamos assim. Na primeira vez que falamos contigo aqui no posto emissor, tu disseste, foi no início do confinamento, não é? E disseste que já ninguém te podia ouvir em casa, não é? Porque estavas sempre a tocar. Essa situação mantém-se ou nem por isso? Sim, eu tenho sempre uma viola por perto, tenho que ter. Pronto, as pessoas da minha família compreendem isso. Eu, por mim, tendo naturalmente para lá e meto-me num cantinho a tocar e a cantar baixinho, não estou a tocar músicas, não estou a fazer nada, estou só assim a tocariscar, que é que mais músicas aparecem. E só que já ninguém me aguenta, claro. Eu tenho que ser em segredo, lá está, tem que ser nas horas vagas. És um músico clandestino, no fundo. Sim, desde pequenito. Porque quando eu era pequenito não era viável alguém ser músico, não era possível. Não estava nos horizontes. Por isso nem eu próprio achava que estava a trabalhar para uma coisa que iria ser o meu futuro. Eu estava simplesmente a fugir à vida e continua a ser mais ou menos assim. Tu neste disco Peixe Azul tocas muitos instrumentos, piano, guitarra naturalmente, trompete, etc. Tu já dominavas todos esses instrumentos ou houve um ou outro que tiveste que estudar um bocadinho mais? Sim, o que eu toquei e que sou pior é o trompete. Fiz nessa Serenata do Norte, no refrão tem um naipe de trompetes que eu sobrepus e isso aí dá muito trabalho porque eu não poderia agora pegar no trompete e tocar-vos uma música ao trompete. Não. Eu tenho que treinar muito, tenho que andar ali nota a nota a tentar descobrir o que é que eu quero fazer. Desde o trompete, em que eu sou realmente muito mau, até aos instrumentos de percussão que eu também nunca seria o baterista de uma banda, a menos que treinasse muito, muito, muito. Até os que eu estou mais à vontade, como a guitarra e o baixo, há ali uma escala de à vontade. Só que para estar aqui entretido no estúdio a gravar, eu gosto de fazer isso, eu gosto de... É isso, é difícil, por isso eu entrego-me a isso com toda a pica. Há algum que ainda gostasses de vir a aprender? Não sei, há uns que eu adoro violoncelo, mas não é possível. Tinha que ter começado aos 4 anos de idade. E violino, esses assim. Eu já tentei tocar violino, eu tive umas aulas, mas os meus dedos são muito grandes e eu tinha que ter começado em criança, é impossível. Eu tenho uma amiga que é violinista profissional e ela só começou aos 14. Mas deve ter as mãos mais pequeninas que as minhas. Eu tenho umas patas gigantes. Eu tenho as maiores mãos que eu já vi na vida, são as minhas, nunca ninguém me apareceu com mãos maiores pequeninas. Sei que existe, claro que existe. As do Michael Jordan devem ser maiores que as minhas, mas assim, alguém que tenha aberto a mão e confrontado com a minha, sim. Nunca ninguém me ganhou. Engraçado. Então para violino não dá. Mas eu se estiver aqui à solta no estúdio a gravar vários instrumentos uns por cima dos outros, a coisa vai começando a compor-se. Eu adoro essa magia, não é? Subir o botão e de repente vai entrando o piano, vai entrando isto, vai entrando aquilo. É uma coisa que eu adoro fazer. E pronto. Mas sim, não, tirando guitarra e baixo, não sou nenhum exímio executante. Quer dizer, não estou a dizer que sou um exímio executante de guitarra, mas obviamente que eu, se não fosse o músico que sou, poderia ter lugar como baixista ou guitarrista de uma banda. Acho que não haveria grande problema. Acho que poderia. Mas nunca poderia ser o baterista de uma banda, da maneira que eu toco bateria. Mas pronto, posso ser o baterista das minhas próprias músicas aqui e ali, ocasionalmente. Já não está mal assim, No ano passado, quando falámos em plena eclosão da pandemia, tu mostravas alguma relutância pela forma como foram feitos os primeiros live streamings. Designaste, inclusive, eu creio que o festival chamava Eu Fico em Casa, designaste uma oportunidade perdida de se impor desde logo um modelo. Tu investiste no teu estúdio no sentido de o dotar de valências para realizar live streams. O que é que isso implicou e o que é que está nos teus planos fazer? Sim, eu acho que um concerto com um telemóvel a apontar para a cara do cantor, com um mau som, má imagem, má luz, má tudo, é o que imediatamente põe em perspectiva a importância de um técnico de som, de um técnico de luz, de um técnico de câmaras. Imediatamente há um sketch da Porta dos Fundos em que eles vão, a cena está a ser filmada e eles vão cortando no orçamento. Se calhar poupamos aqui no gajo de som e pumba. E a partir desse segundo o som começa a ser um som manhoso. Ouviste o eco das paredes, estás a ver? Se calhar poupamos também no gajo da luz e depois no fim fica uma coisa miserável. E eu acho que esses concertos assim, e eu fiz um ou dois até, não foi mais entrevista do concerto. Ao princípio havia essa coisa do Continente e da Heineken e etc. que faziam assim, esses acontecimentos. Mas eu acho que um concerto
com um telemóvel a apontar para o tipo que está a tocar e a cantar, ou o piano, ou isso. É a prova inequívoca que existe uma indústria de técnicos e de gente importantíssima para fazer com que a mensagem chegue, com que a coisa chegue. E os concertos que eu fiz aqui vários para empresas e coisas assim do género, e também fiz alguns ao domingo, que agora infelizmente vão ter que acabar porque, pela razão que eu estou exatamente a explicar, é porque nós estamos 5 pessoas aqui no estúdio, uma a tratar da imagem, outra a tratar da luz, outra a tratar do som, e por aí fora outra a tratar de logísticas que apareciam. A coisa... eu acho que só é digna, e pelo menos para mim, eu só tenho vontade de fazer se for assim. E pronto, e eu acho que esse festival foi um bocadinho à pressa, nada contra, foi uma reação da indústria, mais do que legítima e etc. Mas acho que mais uma semaninha ou 2 de reflexão e fazia-se uma coisa melhor, além de que se tinha emprego ou empregado, que agora essa coisa de desaparecer da língua portuguesa. Antes dizia-se obrigado por ter aceito o nosso convite, agora obrigado por ter aceitado o nosso convite. Houve ali um ano onde essa palavra mudou. Mas, portanto, perdeu-se a oportunidade de empregar mais pessoas que teriam feito com que a viabilidade desse género de iniciativa fosse hoje em dia muito mais importante. Mas dá a ideia que os concertos assim online quase que desapareceram, porque realmente assim não é fixe, não é? Miguel, eu acho que não é. Nem de propósito, quando falaste connosco em março do ano passado, foste o primeiro convidado do posto emissor a pôr o dedo na ferida e a lembrar que esta iria ser uma situação muito complicada para os técnicos de luz, técnicos de som, etc. Passado quase um ano, achas que se fez alguma coisa de acertado para ajudar estes profissionais? Sei lá, eu não posso falar. Eu como não faço parte da indústria, pelas razões do início da nossa conversa, não sei muito bem. Eu estou aqui no Porto, não faço ideia o que é que as coisas se passam. Agora, eu fiz alguns concertos destes online. Fiz os poucos que no verão parecia que a coisa ia desconfinar um bocadinho e houve alguns concertos. Nós, dentro do possível, trabalhamos em equipa um mínimo dos mínimos, concertos com banda e tudo. Agora, eu acho que, sei lá, eu não posso opinar sobre nada. Isto não depende da vontade dos músicos de trabalhar, obviamente, porque se dependesse, o pessoal trabalhava e não havia problema nenhum. Agora, eu também já ouvi dizer aí que a bazuca serve para indemnizar quem teve realmente proibido e interdito de trabalhar, não é? Se assim for, pronto, a coisa à frente há de se compor de alguma maneira, não é? Talvez isso aconteça, talvez não sei, não faço ideia. Tu fizeste agora uns live streamings, a tocar Dylan, Beatles, Rui Veloso, Mark Knopfler, Paul Simon. Há algum dos teus ídolos que não te atreverias a tocar? Não. São esses os meus ídolos. Agora, há uns que eu adoro, mas que não têm... Mas que não daria assim para um concerto de 40 minutos, porque eu não sei músicas suficientes. Sei lá, há uns que eu gosto só de algumas músicas, não sei. Há uns que não dá muito bem, ou há uns que não dá muito bem para a minha maneira de tocar e cantar. Mas não tem a ver com atrever, isso acho que não. Acho que... Quantas canções do Rui Veloso é que tu sabes de cor? Todas? Não, sei de cor nenhuma, mas sei enganar muitas, eu conheço bastantes. E como são harmonias simples e tal, mesmo que eu nunca tenha sacado, acho que consigo tocar. Algumas são bastante complicadas, principalmente na altura dele, 86, 87, 88, ele tinha ali umas harmonias bem puxadinhas. No Ming Samurais também, muitas das músicas são diabólicas, são incríveis. Mas conheço os artistas que eu ouvi incessantemente, sei tocar muitas músicas. Beatles, Rui Veloso, essa malta do Dire Straits, não sei o que mais. Para mim é uma coisa que está muito impregnada nos ossos, essa música assim. Eu ouvi desde os 10 até sei lá, milhares de vezes. A tua reverência vai geralmente para vultos do século XX, como Mark Knopfler, Rui Veloso. Também há contemporâneos que te deixam assim de queixo caído, ou por serem teus contemporâneos não tens tanto respeito por eles? Não, claro que há. Então, Samuel Lura, tanta malta. Só que há uma relação diferente com a música. A música que nos marca e que entra para dentro dos nossos ossos, há uma idade para isso. 13, 14, 15. Claro. Eu acho que a música popular é uma arte fascinante a vários níveis. É a arte que me fascina e tem uma característica que eu julgo que não há hipótese e é incontornável, que é, não tem valor absoluto, tem valor relativo. Não tem qualidade absoluta, como outras áreas talvez terão. Mas tem uma qualidade relativa, porque tu não vais dizer a um puto de 14 anos que a música que ele gosta e que lhe faz lembrar o verão e a primeira namorada
não presta, por muito que o cantor desafine, por muito que aquilo seja miserável, por muito que sejam uns Milli Vanilli. Tu não vais dizer a um puto de 14 anos que aquilo não presta. Claro. E a música popular tem essa característica. Os pais dizem aos filhos que as músicas que eles gostam não prestam. Não presta. Os pais deles também disseram isso em relação aos Beatles, que eles gostavam. O pai do Paul McCartney criticava os Beatles por eles dizerem yeah, yeah, yeah nas músicas e não yes, yes, yes. Achavam uma americanização rasca. Então a música popular tem essa coisa, tem uma qualidade relativa e não absoluta. Então o valor que eu dou à música que eu venero tem a ver com aquele verão no Jerez, tem a ver com aquela coisa assim, estás a ver? É a música que me marcou muito, muito, muito. E com a idade adulta isso já não acontece tanto. Eu consigo reconhecer a qualidade de autores e músicos, etc. Mas lá está, é uma qualidade relativa, já não entra para dentro dos meus ossos com a mesma facilidade que entrava quando eu tinha 14 anos. E eu acho que isso é assim, é uma coisa generalizada, não é só minha. Sim. Acho que até houve um estudo sobre isso, que a música que mais marcava as pessoas é a que é ouvida entre, sei lá, não sei, os 13 e os 17. Não era bem isto, mas era por aí. Mas é isso. Eu acho que nem é preciso estudo nenhum, acho que é mais ou menos intuitivo. Também a maneira que há uma idade para deixar de brincar com Legos e Playmobil. Há uma idade para uma pessoa deixar de vibrar com a música dos artistas pop. E como pai também foste daqueles pais que dizem: oh, meu filho de 6 anos, de 6 meses só ouve Leonard Cohen? Ou foste mais... De maneira nenhuma. Eu como ouço muita música ainda hoje em dia, o meu filho mais velho adora Beatles e tal, mas foi ele que se interessou, eu não sei o que impinjo. Mas é normal que ele depois comece a ouvir as coisas dele, coisas que eu nem vou perceber, não é? Porque não me será dado perceber. Exato. Já há ali um muro que me afastará. Vais dizer e já que sinto isso em relação a certas músicas. Vais dizer que não presta. Vais dizer que não presta. Vou dizer que não presta, é claro. Eu vou impingir-lhe. Tu vendeste... como é que chama? O Buddy Holly. Tu vendeste de imediato centenas de exemplares do CD de Peixe Azul. O CD, atenção, um artefacto em desuso, portanto ainda é mais assinalável teres de um dia para o outro, no fundo, teres tido tantas encomendas. Isto é algo que normalmente os artistas de culto, os artistas de nicho conseguem com os seus públicos devotos. Tu, não sendo um artista de culto, porque és demasiado popular para isso, terás tu fãs de culto? Se calhar. Eu acho que acontece uma coisa que é... Isto obviamente tem a ver com a quarentena, com o confinamento e com a vontade de... Eu recebi mensagens incríveis de pessoal a dizer: encomendei o CD, parabéns, altamente. Pedia só, e as pessoas a pedir com muito jeitinho, se eu enviava também os fecheiros das músicas, porque as pessoas não têm leitor de CD. Então, claramente, é um apoio, não é? As pessoas acham, por alguma razão, que faz sentido contribuir com a compra do CD para eu ainda cá andar quando isto passar. E há pessoas que compram este CD como quem compra aquele autocolantezinho da Cruz Vermelha, estás a ver? Não é pelo autocolante, é pela causa em si. Então existe também essa compra. Depois há também quem adora CDs, ainda tenha no carro, em casa, e não abdique disso, porque eu também vendi muitos de um álbum que nem é bem álbum, que nem está bem na discografia, que é o Ao Vivo no Luxemburgo. Eu pus naquilo no Spotify e tanta gente pediu CD que eu fiz uma edição de 1000 cópias, vendi nos concertos e aquilo esgotou. Por isso e não havia confinamento nenhum, não havia razão nenhuma para comprar o autocolantezinho da Cruz Vermelha ou da Liga Portuguesa contra o Cancro, estás a ver? E as pessoas compraram, por isso existe muito essa coisa de querer contribuir e também de quem realmente gosta mesmo de um CD e acha que vale o dinheiro. E se eu sou um artista de culto, não sei, mas de facto eu sei que eu vendi à volta de 300 CDs em 2 dias. E sei também, porque lembro-me dos meus tempos, que com isso, ou 400, numa semana inteira já se fica em primeiro lugar do top, mesmo antes da pandemia. Por isso sei que é muito, é uma quantidade muito alta. Então, e lá está, eu só pus um post no Instagram e outro no Facebook, não fiz grandes divulgações nem nada, por isso se que há um conjunto de 300 pessoas capazes de desembolsar o dinheiro de um CD, é um facto, isso aconteceu. Agora, se é culto, se não é culto, não faço ideia nenhuma. Mas pronto, a razão de eu ter editado um CD é como se eu puser agora à venda uma t-shirt por 25 €, as pessoas se comprarem não é pela
pela peça de vestuário em si, senão iam ao H&M e compravam uma por 5,99, ou mandavam vir, neste caso, que mandavam. Por isso eu acho que o CD é uma peça de merchandising, é só isso. Eu não considero que de repente agora a música vai ser viável através do velhinho CD, não é nada disso. E a razão de eu ter posto o CD à venda antes de pôr nas plataformas, pronto, é a contrapartida especial que ofereço às pessoas que pagam por ele, não é? Pronto, tem essa mais-valia de ter acesso a uma coisa que ainda não saiu assim tão amplamente para o mundo. É só por isso. E claro que pronto, é uma oportunidade de financiar o meu trabalho numa altura em que é impossível dar concertos. Obviamente que também há esse lado, não é? Miguel, ao longo do ano passado continuaste sempre a ir dar o teu mergulho, a fazer a tua corrida, a fazer música também, claro. Ainda assim, sentes que a pandemia tudo mudou muito? Achas que em alguns aspectos és uma pessoa diferente do que eras em março ou fevereiro do ano passado? Sim, sem dúvida que sim, porque eu consigo enumerar o que mudei para que eu acho que é para melhor. Ou seja, tive horas e horas em estúdio, estou muito mais habilitado a saber o que é que quero e o que é que não quero em estúdio. É uma aprendizagem, é um instrumento que se toca e que eu fui aprendendo a tocar. Não necessariamente andar aqui com as mãos nos botões, mas ter alguma noção de ouvir uma coisa num disco e já saber mais ou menos como é que se faz, ou como é que... Li muito, tive aqui muitas horas com o Pereira à volta dos botões e das coisas. Nesse aspecto melhorei, e isso é o tempo, lá está. Eu num ano normal eu não teria vindo 1/10, 1/20 do tempo que vim para o estúdio se estivesse na estrada com os instrumentos de um lado para o outro, que é o normal da minha rotina para além do Covid. Então aprendi muito e sinto de que de certa maneira não vou dar tantos concertos como me dava. Não vou dar 90 a 100 concertos num ano. Vou dar se calhar metade ou até menos que isso. Porque não sinto que seja benéfica a longo prazo para nada da minha vida, nem sequer musicalmente. Eu de alguma maneira sinto que sou mais útil no estúdio do que num palco, não sei. Mas não significa que não me sinta útil num palco e que não gosto de tocar. Eu gosto, só que eu acho que vou equilibrar a minha vida de uma maneira em que vou estar menos na estrada do que estava antes. Isso foi as grandes mudanças que eu acho que aconteceu. Isso e claro, uma pessoa é obrigada a ginesticar a paciência, não é? O conformismo. Isso aí é um tempo único para se ginasticar essas valências na nossa alma, não é? Isto é uma coisa que não há ninguém vivo no planeta hoje em dia que tenha passado por isto, ou se há, já tem 100 e tal anos e já não se lembram. Mas quer dizer, isto é uma experiência coletiva avassaladora e tem que se viver com paciência, tolerância, calma, conformismo, não é? Uma pessoa tem que se conformar, não pode negar a existência disto. Tu compreendes esta aparente insensibilização por parte das pessoas à medida que os números avançam? Porque se nos dissessem que iam ser estes números em março do ano passado, nós estávamos com as mãos na cabeça, não é? Mas agora, à medida que as coisas avançam, parece que o teto vai-nos, sei lá, por um lado assustando mais, é verdade, mas também nos torna um bocadinho mais... insensíveis à catástrofe. Sim, é inegável que isso está na alma do ser humano, a adaptação à realidade, para o bem e para o mal. Essa indiferença vem daí. E um gajo que eu consultei muito sempre ao longo deste período foi o Bill Gates, porque o Bill Gates foi adivinhando tudo, foi prevendo tudo, tanto que deu origem a várias teorias da conspiração e que ele era a mente diabólica por trás deste vírus. Claro, então ele vai pôr o 5G nos nossos cachaços, não é? Exatamente. Então, eu já estou a mas o que é certo é que ele foi soltando assim algumas entrevistas e algumas coisas, algumas previsões que acabaram por se confirmar. E uma das coisas que ele sempre disse foi que isso que tu estás a dizer, uma das coisas que ia fazer com que o vírus corresse mais rápido é que as pessoas iam começar a fartar-se, digamos. Iam começar a normalizar, iam começar a voltar à sua vida, iam perder a paciência, saber? Iam se tornar um bocado indiferentes. Isso aconteceu um bocado pelo mundo todo e tem a ver com o que estás a dizer. Passa a ser uma coisa que as pessoas não ligam tanto, sei lá. Se bem que uma coisa é verdade e passado 24 horas muda muito, não é? Eu acho que
hoje, no preciso momento em que estamos a ter esta conversa, já não é assim. As pessoas ganharam uma consciência que não tinham há 12 horas atrás. Estás a ver? As coisas vão mudando muito, 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 muito. E agora as escolas fecharam, é a notícia desta manhã. E eu acho que houve assim uma força coletiva de sensibilização nos últimos dias, desde o Bruno Nogueira aos telejornais, a toda a gente que fez com que... Porque realmente foi inegável que nos primeiros dias deste novo confinamento parecia que nada se passava, estava tudo na mesma, era inacreditável. Eu ia levar os meus filhos à escola e apanhava trânsito, mais trânsito do que num dia de 2018, está a ver? E parecia que nada se passava, mas as coisas... Eu acho que as coisas mudam muito hora a hora e ninguém pode ser criticado por dizer uma coisa e passado algumas horas dizer outra e ninguém pode ser confrontado com aquela coisa do mas tu ainda ontem disseste isso. E uma pessoa pode dizer, opá, ontem disse e agora já não digo. Porque assim, ninguém pode ser refém das palavras que disse antes. Ninguém. Não se pode andar a perseguir as pessoas com isso. Especialmente se elas depois acabarem por se tornar constrangedoras no sentido de uma mudança para melhor, não é? Portanto, ficar agarrado a esses dogmas às vezes acaba por ser claro, uma e nós todos vida, tivemos várias perspectivas sobre isto. Nós todos fomos tudo, não é? Nós todos achamos que isto já ia passar no verão, nós todos achamos que estava a ser um exagero, nós todos achamos que afinal o governo estava a fazer de mais, nós todos achamos que o governo estava a fazer de menos, nós todos achamos que isto e aquilo, nós todos... Todos nós confiámos muito nos nossos palpites e alguns deles não se... Exatamente. E é isso, uma pessoa tem que olha, fazer o... Eu sempre fui assim das primeiras, o que forem as normas da DGS e da OMS e tal é o que eu faço, nem mais nem menos, não posso fazer nem mais nem menos. Ainda por cima vens de uma família de médicos, portanto acabas por ter também esse lado científico bem apurado, não é? Sim, mas quer dizer, mesmo os meus tios não são a autoridade nisto. É a DGS, é as pessoas que estão lá para tomar essas decisões. E isto não é ser porreiro, nem é ser exigente com eles, não é? De facto, eu vou fazer o que vocês disserem, vocês é que têm a responsabilidade de fazer o que está certo. E é isso que eu tenho feito desde o primeiro dia. Eu e a minha mulher e a minha família. Se é para ir para a escola, vão para a escola. Se não é para ir para a escola, não vão para a escola. Se pode ir ao supermercado, vamos ao supermercado. Se não se pode ir, não vamos. Temos feito o que está nas normas, sempre. E acho que não... eu tenho o cuidado de, apesar de ser uma pessoa naturalmente recatada, e isso para mim não é dificuldade nenhuma, porque é assim a minha natureza, eu tenho o cuidado de saber que tenho 100 e tal mil pessoas que seguem o meu Instagram e tenho o cuidado de não ir mandar bitite de natureza absolutamente nenhuma, porque não me compete, não pode ser da minha competência isso, não vou mandar bitite em direção nenhuma, nada. Eu acho que o ruído, a opinião deste e daquele só atrapalham. Por isso eu não atrapalho. Eu remeto-me ao cumprimento daquilo que são as normas e vigor, mais nada. Temos estado a curar nossos maus de amor, mas nem dói, oi, oi. Ai, ai, ai. Somos filhos dos novos tempos, ontem nunca mais. Somos pós do pós do pós modernos, só pós. Para que a história não se repita, é saber contar. Somos mais do mesmo e mais do que cantar. É tempo de falarmos agora dos temas da semana e numa altura em que a música em Portugal está em suspenso por causa da pandemia. A música ao vivo em Portugal está em suspenso por causa da pandemia. Olhamos para fora deste âmbito porque, bem, não há outra forma de pôr a questão. Nunca umas eleições presidenciais onde já se sabe quem vai ganhar tiveram tanta importância e tanto falatório. O caso é sério, porém, e se outras presidenciais respeitaram um certo espírito de brandos costumes, as de 2021 estão a ser verdadeiramente assanhadas. Miguel, sem querer fazer-te comentador, pergunto-te, aprendeste alguma coisa até agora nesta campanha? Sim, eu acho que tem sido aquela tática de guerrilha de nós, os bons contra os maus, tem sido uma tendência no mundo que serve para dividir as pessoas. E isso aí é uma tendência crescente, é uma coisa horrorosa. Eu não olho para isso nada com bons olhos, não sou partidário dessas coisas assim.
acho que não é preciso explicar muito de quem é que eu estou a falar. mas isso tem sido uma coisa que não era bem a linguagem. A linguagem até nós criticávamos, a minha geração, desde que nascemos até a linguagem até ser meio branda, meio inocente, meio naif demais, ninguém dizia nada, os políticos não dizem nada, só falam e não dizem nada, não é? E agora está-se a tornar, está a crescer essa tendência de ou estás comigo ou és um alvo a bater. Tem sido uma coisa que tem-se propagado muito por esse mundo afora. Quando é que começou o teu espírito cívico? Falava-se de política em tua casa, quando eras criança, jovem? Não muito, não. Eu lembro de haver umas eleições acesas em 1986 entre Freitas do Amaral e o Mário Soares. Lembro disso, mobilizar as pessoas e as pessoas iam para a rua e tal. E depois a política tornou-se assim uma coisa morna, dominada pelo PS, entre parênteses, D, para sempre. Pronto, tornou-se o centralão, não é? Tornou-se assim uma coisa em que as gerações foram os jovens, que era eu na altura, foram se afastando e foram esfriando. E havia assim um bocadinho um preconceito de quem da nossa idade ia para a política, era flor que não se cheira, né? Havia essa cena. Mais que isso, não. No meu grupo pessoal até era meio mal visto andar nas juventudes dos partidos e tal, era assim uma coisa meio vergonhosa. Em termos políticos, és coerente social e economicamente? Ou seja, porque às vezes há pessoas que dizem que são um bocadinho mais de esquerda socialmente, um bocadinho mais de direita economicamente, aquela história da iniciativa privada, etc., versus o Estado social, mas socialmente são, sei lá, vanguardistas ou pelo menos um bocadinho mais dito de forma, se calhar, simplista, mais à esquerda. Tu tens uma certa coerência no bolo total ou também te divides entre esses aspectos, o aspecto social e o aspecto económico? Eu sou na vida como sou na pandemia. Eu pago até ao último centavo de impostos, não fujo a esquema nenhum, não meto baixas, aquelas coisas que uma pessoa ouve falar, não é? Não faço nada dessas coisas. Então sou um cidadão cumpridor e mais nada. Sou mesmo. Tenho uma empresa porque legalmente o meu trabalho está enquadrado numa empresa que chama-se Cidade Grande Limitada, que é a minha, e a Cidade Grande Limitada não prevarica num milímetro que seja. E é essa a minha conduta de vida, é assim que eu faço. E muitas vezes, sei lá, eu acho que a cultura de fazer umas mini fugazinhas aos impostos, concorrer a uns mini apoiozinhos, mentindo uma mentirinha inocente aqui e ali, é uma cultura impregnada em muita gente à volta de qualquer classe social, qualquer grupo de amigos, qualquer família, aquela coisa de aquelas mini prevaricações que todas juntas são uma tragédia. É uma coisa muito impregnada na cultura portuguesa, eu acho. Sim, e muitas eu estou vezes. fora disso, eu não faço isso. Muitas vezes percebe-se que aqueles que mais criticam a corrupção possivelmente também a praticam à sua escala, não é? Sim, pôr a coisa em nome de não sei quem, conseguir enquadrar isto como cultura do pepino e ter direito a um apoio, aquelas coisas assim. Há uma crónica espetacular do Alçada Batista, antiga, que é de um agricultor que o governo oferecia, era preciso baixar a produção de porcos, acho eu que era isso. Então o governo oferecia X por cada porco que uma pessoa não produzisse. Então é uma carta de alguém a propor-se criar uma não produção de porcos. Ele contava não produzir se calhar 500 porcos no primeiro ano, mas ele ia não produzir talvez 2000 no ano a seguir. E pronto, e isso é uma sátira, claro. Mas isso existe na nossa cultura muito, está muito enraizado na cultura portuguesa. Isso sim, está mesmo. Na passada semana o David Santos, ou seja, o Noiserve, dizia aqui no posto emissor que os debates presidenciais acabaram por ser sobre quem é que lida melhor com André Ventura e não tanto sobre as ideias de cada candidato. Na tua opinião, como é que se lida com alguém com o perfil, digamos assim, de André Ventura e com aqueles que o defendem, com incidentes? Aí vou invocar a Madre Teresa de Calcutá, quando dizia: não me peçam para ser contra a guerra, porque eu não vou nunca ser contra a guerra. Peçam-me para ser a favor da paz. Então eu vou invocar a Madre Teresa de Calcutá e dizer: eu não assino nada contra a guerra. Eu não sou contra coisa nenhuma, sou a favor de coisas. Então a Madre Teresa de Calcutá era a favor aderia a não sei quantas campanhas a favor da paz e nunca assinou nada contra a guerra. Porque uma pessoa, ao ser contra uma coisa, está só
única e exclusivamente a dar força a essa coisa e mais nada. É o que eu acho. I'm turning my head from the wind. It's cold, but I've been colder. And as the dew seeps slowly through the holes and dampens my skin. Neste bloco agora do Posto Emissor, revelamos um pouco dos trabalhos que andamos nós, jornalistas da Blitz e da Música do Expresso, a fazer por estes dias. Vamos dar aqui algum descanso ao Miguel. Se quiseres podes ir tomar um cafezinho, mas tem que ser muito rápido. Lia, o que é que tens para nos contar? Então, esta semana estive à conversa com o vocalista dos britânicos Shame, que se chama Charlie Steen. Como é norma nas entrevistas por estes dias, entrevistas glamourosas, este rapaz de Londres falou comigo através do Zoom e parecia estar lá na sua sala de estar. Falamos então sobre Drunk Tank Pink, o segundo disco que os Shame acabam de lançar e do qual eu gosto muito. Este disco foi escrito após a interminável digressão que a banda fez em promoção do seu primeiro disco, Songs of Praise, e, segundo este vocalista Charlie Steen, o som do disco reflete alguma da exaustão e dos aspectos menos positivos desse embate com a estrada. Eles, em pouco mais de um ano, deram quase 300 concertos, foi uma coisa assim. Depois meteu-se a pandemia, não é? E uma certa angústia apoderou-se ainda mais dos Shame, que neste disco mostram a sua paixão por Talking Heads ou Public Image Limited. Um pormenor que eu achei curioso, quando eu perguntei a Charlie Steen quem eram os seus letristas favoritos, ele falou de Shane MacGowan, mas também de Leonard Cohen e Bob Dylan, e falou bastante demoradamente sobre estes. E eu lembrei-me que este miúdo tem 23 anos agora, e perguntei se, pronto, quando ele andava na escolinha, os seus colegas também tinham essas preferências. Ele naturalmente disse que não, disse que os seus amigos da escola ouviam sobretudo grime, que ele também aprecia, mas imagino que não tanto como esta onda punk ou pós-punk do Shame. Fiquei ainda a saber que o disco, em particular canções como Snow Day, foram inspiradas pelos sonhos que o vocalista andava a ter depois de se separar da namorada. Então, para mais pormenores sumarentos, podem ler a entrevista com Charlie Steen em breve na revista do Expresso. One, two, three. Today I walked down the street I used to wander. Yeah, I shook my hand and made myself a bet. But there was all these things that I don't think I remember. Hey, how lucky can one man get? Por esta altura, no Posto Emissor, abordamos os discos que temos ouvido com o maior prazer. Já agora, antes de passar a palavra à Lia, vou perguntar ao Miguel qual foi a última pérolazinha com a qual te defrontaste? Musicalmente? Sim, claro. Olha, Boy Pablo, aquele puto. Não sei se é. Mas, lá está, a relação com a música é muito diferente. Eu nem sei bem se Boy Pablo é o nome da banda, se é o nome do gajo, quantos discos é que ele tem, de onde é que ele é. Eu antes sabia. Eu dos Guns N' Roses sei dizer o nome verdadeiro de cada membro, sei dizer o nome do meio, estás a ver? De onde é que eles são, a história toda. Que o Axl Rose chama-se William Bailey e vem de Lafayette, Indiana. Exato. Que o Slash se chama Saul Hudson e vem de LA. Eu sei essas coisas. Que o Izzy Stradlin chama-se Jeff Isabel. Eu essas coisas sei. Agora, se o Boy Pablo é o nome do gajo ou se é o nome da banda, nem sequer sei isso. A música que eu adoro não tem aquela relação de fã, já é estranho, mas lá está, já falamos sobre isso há bocadinho. Mas eu adoro Boy Pablo, adoro esta alta onda, curto largo ouvir Boy Pablo.
curto largo ouvir Mac DiMarco, mas depois também a música velha e a nova, a música deixou de ser uma coisa contemporânea, não precisa de ser. De repente sai assim uma coisa de raridades do Elton John, isso é o disco novo da semana para mim, estás a ver? Sai assim uma coisa com os demos do Paul Simon, eu excito-me todo com essa novidade. Então existe essa generosidade temporal hoje em dia na oferta da música. Então eu tenho ouvido, que até te posso mostrar aqui, estou aqui com o telemóvel ao lado. Eu tenho aqui uma playlist chamada 2020, um nome bastante original. Ainda não comecei a preparar 2021. Pois. E vou dizer o que é que está aqui. Alguns gajos eu nem sei se é o nome da música ou se é o nome da banda, estás a ver? É essa a relação hoje em dia ao que se chega. É para isso que precisamos da imprensa musical, amigos. É isso. Eu tenho a Molly Sarlé, olha, Lana Del Rey, Happiness is a Butterfly, adoro esta música. Tenho Tom Petty, com estas coisas da reedição do Wildflowers. The Brother Brothers, Paper Kite. Olha, Blanco White, ouvi para graças a esta música, Blanco White. Tenho aqui Jorge Palma, Tim Bernardes, Camané com Lajinha, Johnny Cash, Boy Pablo, Yellow House, adoro uma música não sei se é um gajo ou uma banda, Yellow House, não faço ideia. Love in the Time of Socialism, adoro esta música. Tenho Erland Doy, Cláudia Pascoal, muita coisa. E já não sei o que é que tu ias... Perdi-me agora. Não, agora eu fiz aqui um pequeno preâmbulo porque a seguir ia perguntar à Lia Pereira o que é que cantam os teus ouvidos, Lia. Então este ano começou com um EP do Kurt Weill de título Speed, Sound, Lonely, KV. É um disquinho de 5 canções e é uma espécie de homenagem de Kurt Weill à música de raiz americana. Ele tem aquele lado muito stoner, mas também um lado folk, que provavelmente explicará porque é que quis ir gravar a Nashville ao longo dos últimos 5 ou 6 anos. E naquela cidade que é considerada a meca da música country, Kurt Weill fez várias sessões com músicos locais e uma sessão muito especial com John Prine, o músico folk country, que era um dos seus grandes heróis e que infelizmente morreu em 2020 vítima de Covid. Para Kurt Weill, conhecer e cantar com John Prine foi o momento mais importante da sua vida musical. Ele diz com muita piada que ficou mesmo a flutuar quando o viu entrar no estúdio. Juntos, Prine e Weill cantam um dueto bem bonito em How Lucky. Deste EP consta também outra versão de John Prine, uma do também já desaparecido Jack Clement e 2 originais muito mimosos de Kurt Weill, Dandelions e Pearls. É tudo boa música, sobretudo para quando o sol de janeiro voltar. Por enquanto por aqui está bem enublado. Está, e acho que as previsões, não nos compete a nós fazer o último meteorológico, mas as previsões para os próximos dias, ou pelo menos para os dias posteriores a este dia 21, em que gravamos, também não são animadoras. Eu tenho, sempre ao seu dispor, eu tenho escutado com muito agrado o novo álbum dos lisboetas Beautified Junkyards. É uma banda de viagens psicadélicas, cósmicas, mas sempre com um pé na folk. Cosmorama é o título do disco, é um disco muito onírico, onde há vozes femininas como a de Nina Miranda, dos Smoke City, que é convidada no single Reverie. Tem sido muito bem recebido e com repercussão em revistas como a Uncut ou a Shindig, e é a minha recomendação para arejar a mente neste fim de janeiro, assim um tanto ou quanto aflitivo. Chegamos assim ao fim de mais um Posto Emissor. Foi como sempre um prazer. Eu sou o Luís Guerra, comigo esteve a jornalista Lia Pereira. Os temas de abertura e conclusão são de Legendary Tiger Man e a edição multimédia a cargo de José Seduvim Pinto. Para terminar, o repto a que já habituámos o estimável público, uma leitura da exclusiva responsabilidade do nosso convidado. Miguel Araújo, o que é que nos trazes? Então, há bocado falei de um poema do Drummond de Andrade que inspirou uma música minha. Então vou ler esse poemazinho, com a vossa licença. Vamos lá. Chama-se Quadrilha. Muito bem. Então vai assim. É em brasileiro, mas eu vou ler em português. Acho que não tem mal, acho que não tem nenhuma daquelas palavras que só dá mesmo para dizer em brasileiro. Em português, é curtinho também. Em português, Quadrilha. Desculpa, em português com o teu sotaque envergonhado. Exatamente. Vamos lá. Complexado, não é? Complexado, isso. Mas de nascença, por isso já não se pode dizer que seja. já está normalizado. E outra coisa, aquele rapaz que ali entrevistou já é espetacular por ter ouvido, quando era puto, o Leonard Cohen e o Shane McGowan, etc. Já eu, que era a mesma coisa, o meu melhor amigo até hoje era o único gajo da minha sala que sabia quem era o Eric Clapton.
Já eu sou um parado no tempo, não é, meus meninos? Ah, pois. Só porque sou português, fica aqui a minha queixa. Acho que estás a encaixar bocas que não eram para ti. Mas... Não, eu achei piada porque eu lembro-me que entrevistei esses miúdos quando eles eram ao Superboc e eles tinham 20 ou 21 anos e eu senti-me assim tipo a avó deles, percebes? E agora quando o rapaz me começa a falar do Bob Dylan, eu não sei o que, eu pensei, pá, mas eles são tão novos, isto não deve ser normal lá em Inglaterra. Então eu quis apurar, pronto, se ele estava assim numa turma especial, mas não, ele depois até disse, ele acabou essa resposta a dizer, os meus amigos são muito boas pessoas, mas eles não ouvem a minha banda. Bem, o velhinho Miguel Araújo vai ler agora o jovem Carlos Drummond de Andrade. Exatamente. Quadrilha. João amava Teresa, que amava Raimundo, que amava Maria, que amava Joaquim, que amava Lili, que não amava ninguém. João foi para os Estados Unidos, Teresa para o convento, Raimundo morreu de desastre, Maria ficou para tia, Joaquim suicidou-se e Lili casou com J. Pinto Fernandes, que não tinha entrado na história. Fantástico. And the crowd goes wild. J. Pinto Fernandes. Had a boy